Ele não nasceu um rei, mas o destino exigiu que ele se tornasse um. E ele não morreria como um homem, pois a história exigiria que ele se tornasse um espectro. A jornada de Zumbi dos Palmares não é apenas a crônica de um guerreiro. É o testamento sombrio de como um homem pode ser forçado a se tornar um mito, e como esse mito pode devorá-lo por completo. Esta é a história não contada, a narrativa secreta escondida sob o peso da lenda, sobre o homem que ousou construir um reino de liberdade no coração do inferno, apenas para descobrir que até mesmo o paraíso precisa ser defendido com sangue, fogo e uma crueldade que espelha a de seus opressores. Antes de ser um símbolo cravado em moedas e nomes de ruas, ele foi um sussurro nos canaviais. Um fantasma que assombrava os sonhos dos senhores de engenho. Para os escravizados, seu nome era uma oração proibida. Uma promessa de que, para além das montanhas da barriga, existia um lugar onde correntes não podiam alcançá-los. Palmares. Uma república de fugitivos, uma nação de renegados. O maior e mais duradouro quilombo que o mundo já viu. E no centro desse reino improvável, reinava um homem cuja própria existência era um ato de guerra. A história oficial nos conta sobre o herói, o líder militar que desafiou a coroa portuguesa por décadas. Mas a verdade, como sempre, é muito mais complexa e assustadora. Ela se esconde nos detalhes que foram deliberadamente apagados. A infância de um menino capturado, batizado com um nome cristão e criado por um padre, aprendendo os costumes do inimigo antes de se virar contra ele. Ela se esconde na traição familiar, em uma guerra civil travada dentro das próprias muralhas de Palmares, onde a paz era vista como uma heresia e a guerra, a única salvação. E mais assustadoramente, a verdade se esconde no que aconteceu depois de sua morte. A história não termina com sua última batalha. Ela apodrece, se contorce e renasce em um ato final de profanação, uma reviravolta tão macabra que transforma um conto de heroísmo em uma fábula de horror gótico. Para entender Zumbi, é preciso entender a escuridão que o forjou. É preciso caminhar pelas vielas de terra batida de seu reino, sentir o cheiro da fumaça dos lares e o cheiro metálico do medo constante de um ataque. É preciso ouvir o som dos tambores que anunciavam tanto a celebração quanto a batalha. É preciso olhar nos olhos do rei e ver não apenas a fúria de um libertador, mas o peso esmagador de um homem que carregava o destino de 20.000 almas em seus ombros. Um homem que, para garantir a liberdade de seu povo, teve que se tornar um tirano para seus inimigos e uma lenda implacável para os seus. Esta não é a história que você aprendeu na escola. Esta é a autópsia de um ícone, a revelação da vida secreta de Zumbi, o rei do maior quilombo que já existiu, e a terrível ironia que o consagrou para sempre. Prepare-se, pois vamos descer ao coração de Palmares e desenterrar a verdade sombria que jaz sob a coroa de seu último rei. Para compreender a lenda, é preciso primeiro conhecer o menino. Antes do nome Zumbi ecoar como um trovão pelas serras de Pernambuco, havia apenas o choro de um recém-nascido, cujo primeiro som no mundo foi abafado pelo caos de um ataque. Ele nasceu livre, por volta de 1655, em um dos mocambos que compunham o vasto reino de Palmares. Sua liberdade, no entanto, foi curta como um piscar de olhos. Em uma das inúmeras expedições portuguesas destinadas a destruir aquele bastião de resistência, a criança foi arrancada dos braços de sua mãe. O mundo ao seu redor era um inferno sensorial. O ar, espesso com a fumaça das cabanas de palha em chamas, carregava o cheiro acre de pólvora e o odor metálico e doce de sangue derramado. Gritos em línguas bantas e em português se misturavam em uma cacofonia de dor e fúria. Para os soldados, aquele bebê era apenas mais um espólio de guerra, uma peça insignificante no grande tabuleiro da colonização. Entregue como um presente ao padre Antônio Melo, na vila de Porto Calvo, o menino foi despido de seu nome de nascença, de sua herança, de sua identidade. Ele foi batizado como Francisco. O mundo de Francisco era um contraste gritante com o reino da floresta de onde viera. Em vez do chão de terra batida, seus pés descalços sentiam o frio das lajotas de pedra da igreja. Em vez do som dos tambores e dos cantos de seu povo, seus ouvidos foram preenchidos pelo latim monótono da missa e pelo eco dos sinos que marcavam as horas. Uma prisão invisível do tempo. O cheiro de cera de abelha queimada
queimada e incenso velho substituía o aroma de terra úmida e do cozido comunitário. O padre Melo viu no menino uma tela em branco, uma alma selvagem a ser domada e salva. Ele ensinou Francisco a ler e a escrever em português e latim, a servir como coroinha no altar, a entender os rituais de uma fé que demonizava a de seus ancestrais. Francisco era inteligente, aprendia rápido, mas em seu silêncio, uma guerra invisível era travada. Pelas janelas da paróquia, ele via a realidade brutal que seu privilégio o poupava. Ele via os corpos negros, acorrentados, movendo-se sob o estalo do chicote nos canaviais. Via o desespero nos olhos deles, um reflexo sombrio de um destino do qual ele escapara por pouco. E à noite, quando a vila silenciava, ele ouvia sussurros, histórias trazidas pelo vento, contadas em segredo por outros escravizados, sobre um reino nas montanhas, um lugar chamado Palmares, governado por um rei poderoso, Ganga Zumba, um lugar de onde diziam, ele próprio viera. Cada palavra era uma semente plantada em sua mente. Palmares não era uma abstração, era um chamado de sangue. A liturgia que ele recitava soava vazia. As vestes de coroinha pareciam uma fantasia grotesca. Ele era um ator em uma peça que não escolheu, vivendo uma vida que não era sua. O conflito central de seu mundo não era externo, ainda não. Era uma fissura em sua alma. De um lado, a segurança, o conhecimento e a relativa paz da vida com o padre. Do outro, o chamado irresistível de seu povo, a promessa de uma identidade verdadeira, mesmo que essa identidade significasse uma vida de guerra e perigo constantes. Ele era Francisco, o acólito que conhecia a Bíblia, mas em suas veias corria o sangue de guerreiros que se recusavam a se curvar. Ele vivia em uma gaiola dourada, e a cada dia que passava, as grades se tornavam mais visíveis, mais sufocantes. A rotina da igreja, que antes era um refúgio, agora se tornava a personificação de sua prisão. Ele não pertencia àquele lugar, e a consciência disso crescia como uma febre, uma certeza que queimava por trás de seus olhos quietos e observadores. O mundo lhe oferecera uma escolha silenciosa, ser um servo bem tratado no mundo dos seus captores, ou lutar para ser um rei no mundo de seu povo. A decisão não veio como um raio em céu azul, mas como o lento ranger de uma corrente que finalmente se parte. Aos 15 anos, Francisco não era mais um menino maleável, mas um jovem forjado em silêncio e observação. A dualidade de sua existência havia se tornado insuportável. Cada gesto de bondade do padre Melo parecia agora uma carícia na coleira que o prendia. Cada palavra em latim que ele lia sobre salvação e liberdade soava como a mais cruel das ironias, enquanto lá fora, nos campos, homens e mulheres com a sua cor de pele viviam e morriam sem nunca conhecer nenhuma das duas. O incidente incitante não foi um único evento dramático, mas o acúmulo de milhares de pequenas humilhações presenciadas, de sussurros ouvidos e de uma crescente certeza interior. Foi o olhar vazio de um escravizado sendo açoitado na praça pública, um olhar que encontrou o seu por um instante e pareceu perguntar: e você, de que lado está? Foi a chegada de notícias de mais uma expedição fracassada contra Palmares, notícias que eram recebidas com frustração na vila, mas que em seu coração acendiam uma chama de orgulho feroz e proibido. Ele percebeu que a paz que vivia era uma mentira, comprada ao custo da servidão de incontáveis outros. A verdadeira paz não era a ausência de conflito, era a presença da justiça, e a justiça não seria encontrada nos livros da paróquia. Uma noite, a decisão se cristalizou. Não houve despedidas. Apenas o silêncio da madrugada, quebrado pelo som distante dos grilos e pelo bater de seu próprio coração, um tambor de guerra anunciando sua rebelião pessoal. Ele se despiu das roupas que o marcavam como servo da igreja, a pequena túnica de coroinha, e vestiu algo simples, funcional, roupas que o tornariam invisível na noite. Deixar para trás o padre Melo não foi um ato de ódio, mas de necessidade. Era como um animal selvagem que, criado em cativeiro, finalmente rói a própria pata para se libertar de uma armadilha. A dor era real, mas a alternativa, permanecer, era a morte da alma. A fuga foi sua verdadeira cerimônia de batismo. O mundo fora dos muros da igreja era um predador. A escuridão da mata, que para os colonos era um lugar de terror e demônios, para ele era um manto de proteção. Cada som era amplificado. O quebrar de um galho sob seus pés, o chamado de um pássaro noturno, o farfalhar de folhas que podia ser um animal, ou, pior, uma patrulha. O cheiro da decomposição e da vida pulsante da floresta preenchia seus pulmões, limpando o aroma estagnado de incenso e cera. Ele não tinha um mapa, apenas uma direção, para o interior, para as montanhas, para o lugar que só conhecia por lendas. A jornada era um teste de fogo. Ele aprendeu a caçar pequenos animais, a identificar plantas comestíveis, a se mover sem fazer barulho, a ler os sinais da natureza. As habilidades que o mundo civilizado considerava primitivas eram agora as ferramentas de sua
sobrevivência. O menino Francisco, o acólito letrado, estava morrendo a cada passo, e das cinzas de sua antiga identidade, algo novo e mais duro começava a emergir. Ao chegar às fronteiras de Palmares, ele não foi recebido como um príncipe perdido. Foi visto com desconfiança. Um jovem que falava português com fluência, que conhecia os costumes do inimigo. Ele teve que provar seu valor, sua lealdade, mas havia algo em seus olhos, uma intensidade, uma fúria contida que os guerreiros mais velhos reconheceram. Eles viram nele não o servo que fora, mas o guerreiro que estava destinado a ser. Ao ser levado à presença de seu tio, o rei Ganga Zumba, o círculo se fechou. Ele estava em casa, mas a decisão de fugir daquela noite selou seu destino de uma forma que ele não poderia prever. Ele não apenas escolheu Palmares, ele escolheu a guerra perpétua. Ele rejeitou a paz dos oprimidos e abraçou a luta pela liberdade, sem saber que essa luta o levaria a um confronto não apenas com os portugueses, mas com a própria família, e o transformaria no símbolo inflexível de uma resistência que não aceitaria a rendição. Naquela noite, Francisco morreu para sempre. E nas profundezas da Serra da Barriga, Zumbi nasceu. A chegada a Palmares não foi o fim da jornada, mas o início de uma nova e mais brutal educação. O reino que ele encontrara não era um paraíso idílico, mas uma fortaleza militarizada, uma sociedade forjada na bigorna da guerra constante. Zumbi, com seu conhecimento íntimo do inimigo, sua inteligência afiada e uma fúria que ardia como fogo frio, rapidamente se destacou. Ele não era apenas mais um fugitivo, era uma arma. Seus primeiros esforços foram em batalhas de pequena escala, emboscadas e ataques rápidos contra as expedições portuguesas e os comboios de suprimentos. Aqui, sua genialidade tática floresceu. Ele não lutava como os portugueses, em formação aberta. Ele usava a floresta como uma aliada, transformando cada árvore, cada sombra, em um soldado. Suas táticas de guerrilha eram letais, desmoralizantes. Ele aparecia do nada, atacava com precisão cirúrgica e desaparecia na mata antes que o inimigo pudesse sequer organizar uma resposta. Cada pequena vitória aumentava sua reputação. Os guerreiros mais jovens o idolatravam. Os mais velhos, embora desconfiados de sua ascensão meteórica, respeitavam seus resultados. Ele se tornou o general mais temido e eficaz de Palmares, a personificação da defesa intransigente do quilombo. Mas enquanto o conflito externo contra Portugal se intensificava, um câncer crescia dentro das próprias paliçadas de Palmares. O conflito maior, aquele que verdadeiramente aumentaria as apostas e a tensão, não viria de fora, mas de dentro. Veio na forma de seu próprio tio, o rei Ganga Zumba. Décadas de guerra haviam cansado o velho rei. Ganga Zumba via um ciclo interminável de violência. Para cada expedição que eles derrotavam, 2 outras eram enviadas. Para cada vitória, o preço era pago com o sangue de seu povo. Ele começou a acreditar que a sobrevivência de Palmares não residia na guerra perpétua, mas na negociação. Em 1678, após uma campanha particularmente brutal, liderada pelo sargento-mor Fernão Carrilho, o governador de Pernambuco ofereceu um acordo de paz. Os termos eram sedutores: liberdade para todos os nascidos em Palmares, anistia para os rebeldes e a concessão de terras no Vale do Cucaú para que pudessem viver em paz, sob a suzerania da coroa portuguesa. Para Ganga Zumba e seus conselheiros mais velhos, parecia uma vitória, uma chance de finalmente depor as armas. Para Zumbi, era a mais abjeta das traições. Ele viu o acordo pelo que era, uma armadilha. A liberdade oferecida não se estendia aos milhares de escravizados que continuariam a fugir para Palmares. Aceitar o acordo significava fechar as portas do único refúgio que eles tinham. Significava se tornar cúmplice do sistema que juraram destruir. E mais pragmaticamente, Zumbi não confiava nos portugueses. Sua infância o ensinara que a palavra do homem branco era flexível, servindo apenas aos seus próprios interesses. A paz que ofereciam era a paz do curral, não a paz dos homens livres. A tensão em Macaco, a capital de Palmares, tornou-se palpável. De um lado, o Partido da Paz, liderado pelo rei. Do outro, a facção da guerra, unida sob a figura carismática e inflexível de Zumbi. As discussões nos conselhos se tornaram acaloradas. Acusações de covardia e ingenuidade eram trocadas. Zumbi argumentava que a identidade de Palmares era a resistência. Render-se, mesmo que em termos favoráveis, era aniquilar a própria alma do quilombo. Ganga Zumba o acusava de ser um jovem tolo e sedento de sangue, incapaz de ver o custo humano de sua teimosia. O conflito culminou em um ponto de ruptura. Ganga Zumba aceitou o tratado e partiu com milhares de seguidores para as terras prometidas em Cucaú. Zumbi, sentindo-se traído e abandonado, permaneceu em Palmares com aqueles que se recusaram a se render. A divisão estava completa. Palmares estava em guerra civil. A escalada do conflito atingiu seu ápice sombrio pouco depois. Segundo algumas fontes, Zumbi, vendo
vendo a liderança de seu tio como uma ameaça existencial à verdadeira liberdade, pode ter estado por trás do envenenamento de Ganga Zumba, que morreu em Cucaú menos de 2 anos após o acordo. Verdade ou não, a morte do antigo rei consolidou o poder de Zumbi. Ele se tornou o novo e incontestável líder de Palmares, mas a coroa que ele agora usava era pesada, manchada pela suspeita de fratricídio. Ele salvara a alma de Palmares, mas talvez tenha perdido a sua no processo. Agora, como rei, ele não era mais apenas um general, era o único responsável pelo destino de seu povo, e ele havia feito uma promessa silenciosa: nenhuma rendição, nenhuma negociação, apenas a guerra, até a vitória final ou a aniquilação total. As apostas nunca foram tão altas. O ano era 1694. A paciência da coroa portuguesa havia se esgotado. A existência de Palmares, agora sob o comando implacável de Zumbi, era uma ferida aberta no orgulho do império, um farol de rebelião que inspirava fugas e instabilidade em toda a colônia. A tarefa de apagar essa ferida para sempre foi entregue a um homem tão brutal e obstinado quanto o próprio Zumbi, o bandeirante Domingos Jorge Velho. Ele não liderava um exército regular, comandava uma horda de quase 10.000 homens, uma mistura de mercenários paulistas, indígenas cooptados e sertanejos endurecidos, todos atraídos pela promessa de terras, glória e o rico butim que a queda de Palmares ofereceria. O alvo era a cerca real do Macaco, a capital e o coração pulsante do reino de Zumbi. A batalha final não seria uma escaramuça na floresta, seria um cerco medieval, um confronto de vontades até a morte. O clímax começou não com um estrondo, mas com um silêncio aterrorizante. Os vigias de Palmares viram o exército inimigo se espalhar pela base da Serra da Barriga, uma maré humana e hostil que cercava sua fortaleza. Dentro das paliçadas triplas de Macaco, o ar ficou pesado, denso. O cheiro de medo misturou-se ao da fumaça das fogueiras. 20.000 almas prenderam a respiração, sabendo que o fim estava próximo, de uma forma ou de outra. Zumbi, de pé sobre a muralha principal, observava. Ele não era mais o jovem furioso, era um rei encurralado, o guardião de um sonho que se transformava em pesadelo. Então, o inferno se abriu. Jorge Velho não confiava apenas na força bruta. Ele trouxera canhões. O som da primeira salva foi algo que Palmares nunca havia experimentado em sua plenitude. Não era o estalo dos mosquetes, mas um rugido profundo, visceral, que abalou a própria terra. A linguagem tornou-se claustrofóbica. Para os defensores, o mundo encolheu para o espaço confinado atrás das muralhas de madeira. O céu, antes um símbolo de liberdade, agora vomitava a morte. As balas de canhão, esferas de ferro do tamanho de punhos, rasgavam o ar com um assobio demoníaco antes de se chocarem contra a paliçada. O som era de uma violência inimaginável. A madeira maciça, com metros de espessura, estalava, rachava e explodia em uma chuva de farpas mortais. Cada impacto era uma pancada no peito coletivo da nação. Zumbi estava no meio do caos, sua voz um grito rouco tentando se sobrepor à cacofonia da destruição. Ele sentia as vibrações da terra sob seus pés. O cheiro de pólvora queimada era tão forte que sufocava, um vapor sulfuroso que ardia nos olhos e na garganta. Misturava-se ao odor de suor, medo e, cada vez mais, ao cheiro adocicado e nauseante de sangue e carne queimada. O cerco durou semanas. Dia e noite, o bombardeio continuava. A comida começou a escassear. A água tornou-se preciosa. O espaço dentro da fortaleza diminuía a cada brecha aberta pela artilharia. O som constante, o tremor da terra, a falta de sono, tudo conspirava para quebrar o espírito dos defensores. Mas eles não quebravam. Lutavam com a ferocidade do desespero, consertando as brechas sob o fogo inimigo, lançando flechas, pedras e água fervente sobre os atacantes que ousavam se aproximar. A noite de 5 para 6 de fevereiro foi a noite final. Sob a cobertura da escuridão e de uma chuva torrencial, as forças de Jorge Velho lançaram o assalto definitivo. Eles não atacaram apenas um ponto. Atacaram de todos os lados ao mesmo tempo. O combate corpo a corpo começou. A narrativa se torna lenta, focada nos sentidos. Zumbi ouvia o choque do metal contra metal, o grito agudo de um homem atingido por uma lâmina, o som úmido e horrível de um corpo caindo na lama. Ele sentia o impacto das armas em seu escudo, o calor do fogo que começava a consumir as cabanas, o chão escorregadio de lama e sangue. O cheiro era insuportável. Fumaça, pólvora, sangue e a chuva fria que parecia não limpar nada, apenas espalhar a sujeira da morte. A principal paliçada cedeu. A horda inimiga jorrou para dentro de Macaco como uma inundação suja. Não havia mais frente de batalha, apenas um redemoinho de violência caótica. Famílias eram separadas. Guerreiros lutavam até a morte para proteger suas casas. Mulheres e crianças corriam em pânico. Em meio ao pandemônio, Zumbi e um pequeno grupo de seus guerreiros mais leais foram
empurrados em direção ao precipício que protegia um dos lados da fortaleza. Não havia mais para onde recuar. Atrás deles, o abismo. Na frente, a morte certa. Ferido, exausto, vendo seu reino de um século ser desfeito em questão de horas, Zumbi tomou sua última decisão como rei. Alguns dizem que ele saltou para a morte preferindo o abismo à captura. Outros, que ele usou a confusão e a escuridão para escalar o desfiladeiro e escapar mais uma vez para a floresta. Seu corpo não foi encontrado. O rei havia desaparecido, deixando para trás apenas a fumaça, os gritos e as ruínas de seu mundo em chamas. Quando a primeira luz do amanhecer de 6 de fevereiro de 1694 rompeu a fumaça, ela revelou uma cena de aniquilação total. A cerca real do macaco, outrora a orgulhosa capital de uma nação, era agora um cemitério a céu aberto. As paliçadas estavam em ruínas, as cabanas eram esqueletos carbonizados e o chão estava coberto por milhares de corpos, uma mistura macabra de defensores e atacantes. O espetáculo que se seguiu não foi de glória militar, mas de pilhagem brutal. Os homens de Domingos Jorge Velho, liberados de qualquer disciplina, varreram o que restava do quilombo. Eles saquearam as casas em busca de ouro, armas ou qualquer coisa de valor. Destruíram as plantações, envenenaram as fontes de água e incendiaram o que ainda estava de pé, em um esforço calculado para apagar Palmares, não apenas do mapa, mas da memória. As consequências humanas foram ainda mais devastadoras. Os sobreviventes foram caçados como animais. Centenas foram mortos no local. Outros capturados enfrentaram um destino talvez pior. Foram acorrentados e vendidos nos mercados de escravos de Recife e outras cidades. A personificação da derrota. Um aviso vivo para qualquer outro que ousasse sonhar com a liberdade. A notícia da queda de Palmares espalhou-se como um incêndio. Para a coroa portuguesa foi uma vitória monumental, celebrada com missas e festas. Domingos Jorge Velho foi aclamado como um herói, o homem que finalmente esmagou a hidra da rebelião. Para os escravizados em toda a colônia, a notícia caiu como uma pedra, extinguindo a chama de esperança que o nome Palmares representava. Mas em meio à celebração dos vencedores e ao desespero dos vencidos, uma pergunta pairava no ar, envenenando a vitória portuguesa. Onde estava Zumbi? Seu desaparecimento do campo de batalha foi a falha crucial no triunfo da coroa. Um rei morto é um troféu. Um rei desaparecido é uma semente de esperança. Imediatamente, a caçada começou. Zumbi, ferido e com um punhado de seguidores leais, tornou-se o homem mais procurado do Brasil. Sua cabeça foi posta a prêmio, uma fortuna que atraiu a cobiça de todo tipo de caçador de recompensas, traidor e mercenário. Ele não era mais um rei em seu castelo, mas um fantasma na floresta. Por quase 2 anos ele viveu como um animal acuado, movendo-se constantemente, dormindo pouco, confiando em ninguém. O mundo que ele conhecia, a rede de mocambos e esconderijos, havia sido desmantelado. A floresta, antes sua maior aliada, agora estava cheia de inimigos. Cada sombra podia esconder um traidor. A reação do público e o espetáculo midiático da época foram intensos. A figura de Zumbi transformou-se em algo sobre-humano. Para os colonos, ele era o demônio encarnado, um monstro que se recusava a morrer. Para os poucos que ainda resistiam, sua sobrevivência era um milagre, a prova de que ele era, como diziam as lendas, imortal, protegido pelos deuses africanos. Ele era o corpo fechado, à prova de balas e lâminas. Essa crença em sua imortalidade era perigosa para Portugal. Enquanto Zumbi vivesse, ou enquanto se acreditasse que ele vivia, a ideia de Palmares não morreria. Ele precisava ser encontrado, precisava ser morto. E mais importante, sua morte precisava ser provada de forma irrefutável. A pressão sobre as autoridades coloniais era imensa. O governador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, fez da captura de Zumbi sua obsessão pessoal. Ele interrogou prisioneiros de Palmares, oferecendo perdão e liberdade em troca de informações. E foi assim, através da tortura e da promessa, que ele finalmente encontrou uma rachadura na lealdade que cercava o rei deposto. A consequência final da queda de Macaco foi essa perseguição implacável, uma caçada que transformou Zumbi de um líder político e militar em um símbolo místico. A cada dia que ele sobrevivia, sua lenda crescia, e a necessidade de seus inimigos de destruí-lo de forma espetacular tornava-se mais desesperada. O palco estava sendo montado para o ato final, um que não terminaria com a simples morte do homem, mas com a profanação deliberada do mito. A história principal parecia ter chegado ao seu fim trágico. O rei estava foragido, seu reino em cinzas. A narrativa caminhava para uma conclusão previsível, a eventual captura e morte do herói caído. Mas a história de Zumbi guarda sua facada mais cruel para o epílogo. É aqui que a tragédia se metamorfoseia em horror gótico, revelando a verdadeira natureza sombria daquele tempo. Por quase 20 meses, Zumbi iludiu seus perseguidores. Ele era um mestre da
sobrevivência, um espectro na mata. Mas sua queda não viria pelas mãos de um soldado português ou de um bandeirante paulista. Viria de dentro. A lealdade, como tudo em um mundo de desespero, tem um preço. Um dos comandantes de Zumbi, um homem chamado Antônio Soares, foi capturado. Sob tortura ou pela promessa de perdão e recompensa, a história é turva nesse ponto. Ele cedeu. Ele concordou em levar os portugueses ao esconderijo final de Zumbi, localizado na Serra Dois Irmãos. Em 20 de novembro de 1695, a traição se consumou. Soares guiou uma pequena tropa liderada por André Furtado de Mendonça através da floresta densa e traiçoeira. Eles se moveram em silêncio absoluto, a própria antítese do exército barulhento de Jorge Velho. Zumbi e seus poucos seguidores restantes foram pegos de surpresa. O confronto foi breve, brutal e pessoal. Não foi uma batalha, foi uma execução. Zumbi, já ferido de confrontos anteriores, lutou até o fim, mas foi dominado e morto a punhaladas. Aquele poderia ter sido o fim, um fim violento, mas comum para um líder rebelde. No entanto, o governador Caetano de Melo e Castro tinha um objetivo maior do que apenas matar o homem. Ele precisava matar a lenda. A crença na imortalidade de Zumbi era a última brasa viva de Palmares, e ele precisava de um espetáculo para apagá-la com um esguicho de realidade grotesca. E aqui reside a reviravolta sombria. Após a morte de Zumbi, seu corpo não foi simplesmente enterrado ou abandonado, foi mutilado. A ordem era explícita e macabra. Sua cabeça foi cortada, seus testículos foram arrancados. Uma profanação ritualística destinada a humilhar e despojar o rei de sua virilidade e poder, mesmo após a morte. Mas o horror não parou aí. A cabeça de Zumbi foi cuidadosamente preservada em sal para suportar a longa viagem até a capital da capitania. Ela foi transportada como um troféu precioso e nojento para Recife. Ao chegar, não foi descartada. O governador ordenou que a cabeça fosse exposta publicamente. Eles escolheram o local mais movimentado da cidade, o Pátio do Carmo, um lugar onde todos, brancos, negros, livres e escravizados, seriam forçados a testemunhar. A cabeça de Zumbi foi fincada na ponta de uma lança alta para que todos pudessem vê-la. Em decomposição, com os olhos vazios e a pele escurecida pelo sal e pelo tempo, ela ficou ali, um monumento silencioso e horrendo. O objetivo era claro e cruel: provar a todos que Zumbi era mortal. Era uma mensagem visual, mais poderosa do que qualquer decreto ou sermão. Vejam, a cabeça parecia gritar em seu silêncio: o seu rei imortal apodrece como qualquer homem. A rebelião leva a isto. A esperança leva a isto. A ironia trágica e bizarra é que, ao cometer este ato de profanação máxima, a coroa conseguiu o exato oposto do que pretendia a longo prazo. Eles queriam destruir o mito, mas acabaram por forjá-lo em sua forma mais duradoura e poderosa. Ao exibir a cabeça de Zumbi, eles não apenas provaram que ele era um homem, mas também imortalizaram sua imagem como a de um mártir. Aquele crânio em decomposição, exposto à humilhação pública, tornou-se o símbolo mais potente da brutalidade da escravidão e da resistência inflexível contra ela. Eles destruíram o corpo para matar a lenda, mas apenas conseguiram transformar a lenda em um fantasma que assombraria a consciência do Brasil para sempre. A cabeça de um homem que lutou por um reino de liberdade foi usada como um tótem para aterrorizar e subjugar. É um epílogo tão macabro, tão carregado de uma ironia doentia, que eleva a história de Zumbi do campo da história militar para o panteão das narrativas mais sombrias e assombrosas da humanidade. O homem estava morto, mas o espectro de sua cabeça em uma lança garantiria que seu nome nunca fosse esquecido. E assim, a história de Francisco, o menino que se tornou Zumbi, o rei, chega ao seu final grotesco. A jornada que começou com um sequestro na infância e uma fuga na adolescência terminou com a cabeça do herói apodrecendo em uma praça pública. Há uma ironia terrível e circular em tudo isso. O mesmo sistema que o arrancou de sua identidade quando bebê voltou no final para profanar seu corpo, em uma última e desesperada tentativa de controlar sua narrativa. Eles queriam que ele fosse um exemplo, um aviso, e de certa forma ele se tornou, mas não o exemplo que eles pretendiam. Ao tentar provar sua mortalidade de forma tão espetacular, eles apenas cimentaram sua imortalidade simbólica. A imagem de sua cabeça em uma estaca destinada a gerar medo tornou-se ao longo dos séculos um símbolo de resistência. A tentativa de apagar sua memória foi o que agravou a fogo na história. Zumbi construiu um reino que durou quase um século, uma anomalia em um mundo que via seu povo como propriedade. Ele cometeu atos que hoje podemos considerar cruéis, como a possível traição a seu próprio tio. Ele foi um homem de seu tempo, um tempo de violência extrema, e respondeu à violência com mais violência. Não era um santo, era um rei em guerra. Um rei que no final foi traído, caçado e desumanizado da forma mais explícita possível. A história de Zumbi nos força a confrontar verdades desconfortáveis
mais sobre a natureza da liberdade, da liderança e do que é preciso para construir e defender um ideal. Ele nos mostra que a luta contra a opressão raramente é pura ou nobre. É muitas vezes um negócio sujo, sangrento e desesperado. O homem que sonhava com um refúgio livre teve que governá-lo com mão de ferro. O líder que inspirava lealdade absoluta foi derrubado por um ato de traição. O herói cuja lenda prometia vida eterna teve sua mortalidade exposta da maneira mais humilhante. E isso nos leva a uma pergunta que ecoa através dos séculos. Uma pergunta que a cabeça de Zumbi, em seu silêncio, ainda nos faz. O que é mais difícil de matar? Um homem ou a ideia que ele representa? Eles mataram o homem e mutilaram seu corpo. Mas a ideia de Palmares, a ideia de que a resistência é possível mesmo nas circunstâncias mais sombrias, sobreviveu. Ela sobreviveu nos sussurros, nas lendas e finalmente na história. O que você acha? A tentativa de destruir o mito de Zumbi foi o maior erro de seus inimigos? Deixe sua opinião nos comentários. A história está cheia de contos sombrios como este, verdades brutais escondidas sob o verniz do tempo. Se você quer desenterrar mais delas conosco, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perderá nenhuma das nossas viagens ao lado mais escuro do passado.